Estamos devidamente harmonizados, o ambiente todo foi incensado, preparado, protegido. Estamos prontos para realizar o ritual. E hoje vamos conversar sobre justamente esse preparo ritualístico. Ainda que você não tenha o costume de frequentar lugares religiosos, espiritualistas ou esotéricos no geral, os rituais fazem parte da sua vida. A gente tem um programa sobre isso que vai ficar aqui nos destaques no final desse vídeo para você entender um pouco mais esse assunto sobre rituais, mas para que a gente chegue no ritual, a gente precisa prepará-lo. Fazer antes, né? Exatamente. Tem um momento antes, então é importante que a gente fale sobre isso. Você não tá andando na rua e cair no ritual. E para que fique um pouco mais palpável, sempre que a gente vai, por exemplo, trabalhar, a gente precisa organizar aquela mesa, aquele escritório, para que o trabalho aconteça de uma maneira mais harmônica, mais fácil. Da mesma maneira, se a gente vai cozinhar alguma coisa, eu preciso ter os utensílios, eu preciso ter os alimentos que vão ser cozinhados para que aquele almoço, para que aquela refeição possa ser realizada. Quando a gente vai para o ambiente esotérico, é mais ou menos da mesma forma. A gente precisa preparar certas coisas para que o objetivo daquele ritual seja alcançado. O preparo não garante que ele será alcançado, mas ele facilita bastante o caminho. Verdade. Como o João disse, né? Nós somos ritualísticos por natureza. Ritual faz parte da natureza humana. Ritual não é uma coisa que foi desenvolvida em meios esotéricos, embora seja muito utilizado em meios esotéricos. Ele não é uma coisa esotérica que somente uma pessoa religiosa, espiritualista pode usar e eu, que não sou dessas coisas, não posso usar. Não. Você pode, você usa, assim como quem é esotérico também usa. Então entender que não existe isso, de que o ritual ele faz parte de um nicho. Ele, no máximo, faz parte do nicho humano, né? E ele é uma forma, como o João disse, de acessar um fim. Dentro disso, a gente pode entender o seguinte: para qualquer coisa que eu queira fazer, eu preciso me preparar. Para estar aqui agora falando com vocês, eu precisei me preparar para que eu pudesse fazer isso da melhor forma possível. Para um ritual dito religioso, um ritual esotérico, eu também preciso me preparar. E um exemplo bem claro disso, e bem óbvio, é a roupa. Você está sempre vestido e você precisa... Corta. Nem sempre você está vestido, mas... Nem sempre você está vestido em rituais, mas tudo bem também. Pode fazer rituais sem estar vestido. É a questão da roupa, né? Você vai se vestir de acordo com o que aquele ritual pede. Então, por exemplo, onde vai ser realizado o ritual? É um ritual em um ambiente aberto, ao ar livre? É um ritual num ambiente confinado? O clima, né, o tempo da sua cidade naquele dia, tá mais quente, tá mais frio, a sua roupa tem que ser condizente com todo esse ambiente para que você possa realizar esse ritual de uma forma mais harmônica, de uma forma mais confortável, né? Um exemplo também é, eu preciso me movimentar no ritual. Logo, a roupa que eu estou vestindo, ela não pode travar meus movimentos, ela não pode me cercear, né? E como eu sempre falo, a ideia de você também se preparar para aquilo que você está fazendo é minimizar erros, é minimizar que acidentes aconteçam. Eles podem acontecer, obviamente, mas a ideia é que você minimize essa chance. E se você está num ritual, por exemplo, com uma roupa que te trava, talvez, dependendo do movimento que você vai fazer, ela te atrapalhe e até faça você se acidentar, até cause uma complicação ali. Isso sem contar a perda de foco dentro do ritual. Exatamente, exatamente. Aconteceu alguma coisa que, mínimo que seja, você já saiu daquela frequência, daquela concentração. Você está fazendo um ritual com fogo, por exemplo, que é algo muito comum. Cara, se a sua roupa ela tem muito tecido sobrando, ou seja, uma manga muito longa, e você não vai estar concentrado se a sua roupa está no fogo ou não, você vai estar concentrado no ritual. E pode ser que aquela sua manga acabe esbarrando naquela chama e acabe se incendiando também. Então você percebe que parecem coisas bobas, mas olha só, a gente está falando de um único exemplo, que é a vestimenta. E olha como ela pode ser potencializadora de muitas coisas positivas no seu ritual e ao mesmo tempo pode ser catalisadora de muitas coisas negativas e muitos acidentes. Essa ideia de você preparar, de ter esses utensílios, né? A gente tem inclusive alguns vídeos, pelo menos 4 deles, onde a gente fala sobre elementos mágicos, né? Os 4 elementos, e nós transpormos, e a gente utiliza ferramentas que são associadas a cada um desses elementos, vai estar aqui no nosso card, mas você perceber quando você vai fazer um ritual aquilo que você precisa,
além de ser esse preparo de você reunir esses utensílios para você realizá-lo de maneira prática, seja um ritual magístico, como a gente está falando, um ritual cerimonial, ou seja um ritual não tão considerado magístico como cozinhar, você ter os seus ingredientes ali também, é fundamental que você pense nele antes. Ou seja, o ritual também envolve, o preparo do ritual também envolve um estado de espírito, um estado mental e emocional para você realizar aquilo. Então, faz com que você precise, você sabe que o ritual vai acontecer às 9 horas. Então, antes das 9 horas, você precisa se preparar para aquilo. Você deve se colocar no ritual. Você não vai fazer uma coisa que demanda concentração e você está se enchendo de cafeína, ficando ligadão, ficando estressado. Não, você precisa começar a se apaziguar para quando for realizar o ritual, você está focado nele. Você sabe que ele começa às 9 horas da noite, por exemplo. Então você tem ao longo do seu dia coisas que vão te fazer ir para outros lados. Mas se você está focado naquele ritual que você vai fazer às 9, você já se programa para bem antes dele, você se desvincular dessas outras coisas para às 9 horas você realizá-lo. Ou seja, você percebeu que aquele ritual é importante para você, então você marcou ele no dia como a coisa mais importante. E, consequentemente, você organizou o resto do seu dia para vivenciar aquele ritual. O ritual é uma questão de postura física, mental, emocional, mas acima de tudo espiritual, na qual você vai perceber que toda a sua vida precisa ser organizada em relação àquilo. Você não simplesmente chega e faz, você prepara. E aí quando você executa aquele ritual, você está de corpo, mente, emoção, tudo agindo daquela forma, porque você tem todos os utensílios externos e internos para você realizá-lo. E um detalhe importante que a gente precisa sempre lembrar é o seguinte: não importa se você já fez aquele ritual 500 milhões de vezes, cada vez é única. Então, ainda que você conheça todos os utensílios, todas as práticas, todos os passos, você precisa vivenciar aquilo como se fosse a vez mais importante, como se fosse a única vez. Porque se isso não acontece, se torna um teatro. E aí, ainda que você tenha algum tipo de acesso àquele objetivo, ele não será o melhor possível. Então, entenda a função de cada coisa, de cada símbolo, de cada instrumento, tenha sempre em mente qual é o objetivo final daquele ritual, mas vivencie o ritual. E no preparo, mesmo antes de chegar lá, viva cada momento do seu dia. Não deixe que o preparo para o ritual se torne um processo de ansiedade. Então, eu vou fazer o ritual no final do dia e eu fico pensando naquilo o tempo inteiro, eu fico me preparando e ao invés de me conectar com aquele objetivo, eu não consigo fazer as coisas ao meu redor, eu não consigo fazer o passo a passo do preparo e eu chego lá de uma maneira que não é a ideal, de uma maneira que não é a melhor possível. Quando a gente vê, por exemplo, em ambientes religiosos, a gente tem não só o ambiente em si, mas a gente tem a música, a gente tem o contato com as outras pessoas, a gente tem os locais onde a gente vai sentar, a forma como a gente vai se colocar naquela situação, e a gente precisa manter isso que foi feito no início do ritual ao longo dele todo e, se for possível, até ao longo da nossa vida, né? Ao longo dos dias que vão seguir por ali, para que a gente traga esses ambientes, para que a gente traga esse ambiente, para que a gente traga essas energias cada vez mais para o nosso dia a dia e para que a nossa vida como um todo seja cada vez mais ritualística. Eu gostei dessa parte final que você falou, João. Não que eu não tenha gostado do resto, eu gostei de tudo. Obrigado. Essa parte final é muito interessante, né? De transformar a vida em algo ritualístico. Porque, na verdade, quando a gente faz um ritual, quando a gente está fazendo um ritual cerimonial, a gente está sacralizando aquele momento. Então, fazer da nossa vida uma coisa, uma atitude ritualística, nada mais é do que sacralizar a vida. E isso é importante a gente entender que o que isso significa? Isso significa que o ritual, ele na verdade acontece durante, antes e depois. Ele não é uma coisa que acontece apenas em um momento. É instante, né? Momentâneo. Exatamente. Ele é algo que você está fazendo antes, está fazendo durante e vai continuar fazendo depois. Deveria fazer depois também. Então, deveria fazer em todos esses momentos também. E João falou, né? Se não vira um teatro. Não que o teatro não seja uma coisa legal, né? O ritual ele tem muito de teatro, porque ele tem muito de encenação. Sim. Mas o problema não está na encenação, assim como o problema não está nos símbolos do ritual. O problema está no vazio de significado. Uma encenação que busca um fim, ela é uma ótima encenação. Ou agora, uma encenação vazia, onde eu simplesmente vi e repeti, onde eu simplesmente
esse é o passo, eu vou fazer, mas eu não sei por que eu estou fazendo, eu não tenho finalidade, eu não tenho significado e propósito aquilo que eu estou fazendo, aí sim, não importa se é uma encenação, se é um símbolo que eu estou utilizando, se é uma roupa que eu estou usando, se é um mantra que eu estou vogalizando, não faz diferença, porque nada daquilo tem real significado. Por quê? Porque tudo aquilo está vazio daquilo que é mais importante dentro de um ritual. E a gente retoma a fala do João do início desse vídeo, se eu não estou enganado, que é quando ele disse que tudo que a gente utiliza potencializa o nosso ritual, Sim. mas não é o suficiente, porque de fato tudo isso são símbolos que vão agregar valor ao nosso ritual, vão facilitar a nossa concentração, vão catalisar energias, vão trabalhar com coisas que a gente precisa naquele momento. Mas o mais importante de tudo é a nossa postura. Nós somos o principal elemento de um ritual, nós somos o principal instrumento de um ritual. A nossa postura, e essa postura, sim, externa, mas principalmente a nossa postura interna, a nossa postura mental, a nossa postura emocional, a nossa capacidade de concentração, de aplicação da nossa vontade para transformar aquela nossa realidade interna / externa naquele momento é fundamental e o mais importante dentro de qualquer ritual. Todas as outras coisas são apêndices, elas vão facilitar, mas se esse pilar, se esse eixo central não estiver ali, não estiver presente, todo o resto se torna inútil, todo o resto fica apenas perdido naquela grande confusão, naquele grande teatro sem sentido, como o João disse. E essa questão de postura, ela envolve, além de, a gente já falou, do preparo e de você conhecer os símbolos, você saber o que está acontecendo dentro daquele ritual. Há um tempo atrás eu estava conversando com um amigo meu, o André do Conexão Pagã, né? Bem interessante, eles trabalham muito com a ideia de bruxaria lá também, né? E ele conversando comigo que existem práticas dentro da bruxaria onde você usa uma máscara. Que a ideia da máscara é te despersonalizar. Né? É falar assim, não, você não é essa pessoa. Assim como a gente usa vestimenta em determinadas práticas. Quando a gente coloca aquela vestimenta, não é porque, nossa, que roupa bonitinha, né? Que maneiro, tô ganhando um glow, né? Vou me destacar. Não é isso, é para mostrar que quem está fazendo aquilo ali não é o Paulo do dia a dia, é a minha porção sagrada que está realizando aquilo ali. Porque eu ainda preciso desse símbolo para entender que eu tenho uma porção sagrada. No momento no qual eu não precisar mais desse símbolo, significa que eu virei um avatar, então eu sei que eu sou sagrado constantemente. Mas mesmo assim, se eu estou fazendo um ritual com outras pessoas, e essas outras pessoas não são avatares, elas precisam que eu faça uso desse símbolo. Então é importante que um ritual, por mais pessoal que ele seja, ele é coletivo, no sentido que ele te liga ao sagrado, ele te liga a tudo. Então quando você vai usar uma máscara, nesse caso específico, ele estava comentando comigo que usa máscara e tem gente que começa a colocar joias na máscara, né? Svarovs na máscara, para personalizar. E falou, não, você está fazendo errado, o seu preparo ritualístico é errado. Porque a ideia da máscara é para você não ser personalizado. É para mostrar que qualquer um pode estar ali, inclusive você. Mas no momento que você coloca o seu traço ali, você está mostrando para todo mundo que ali é você. Ou seja, a sua personalidade e não a sua individualidade, não o seu eu superior. Então entenda essas coisas, coloque-se de verdade, saiba, é importante. Ah, mas botar aquela roupa é chato? É, mas você precisa acessar o seu eu interior. Você precisa mostrar para as outras pessoas que ali não é o Paulo fazendo o ritual, mas é algo de diferente. Todo esse contexto é fundamental para você se preparar e realizar um bom ritual. E até o próximo vídeo sobre ritual aqui nos destaques. Tchau, tchau!